Ei pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Entendendo a Bíblia. Daremos continuidade ao estudo de Atos dos Apóstolos, hoje capítulo 2. E eu quero dizer inicialmente de que todas as quintas-feiras, às 20 horas, estamos aqui nesse horário e temos por hábito responder perguntas que são formuladas pelo chat ou no comentário. Então você tem total liberdade durante a ministração de colocar então ali a sua pergunta, mas não deixe de fazer comentários embaixo, isso é muito bom, isso gera relevância também para o nosso canal, tá bom? Hoje nós temos a pergunta do Gil, que lá nos comentários ele colocou quais são as 12 tribos de Israel. Eu sei que talvez esteja até fora do contexto do ensino que estamos fazendo, mas talvez eu tenha ventilado isso e por isso a pergunta do Gil, mas eu acho muito oportuna essa pergunta, Gil. Vamos lá. Querido, a origem das 12 tribos de Israel, ela se encontra com o nascimento dos filhos de Jacó. Jacó, que posteriormente recebe o nome de Israel, porque lutou com o anjo lá no Val de Jaboque, isso é outra história, né? E nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 35, o versículo 23 a 26, você pode ler lá depois, que vai sair essa lista do nome dos filhos e de quem era a sua mãe, né? Então nós vimos lá, por exemplo, filhos de Bila ou de Bilá, né? O Dan e o Naftali. Bila era a serva de Labão, que por sua vez deu de presente para Raquel, né? Bem como a Zilpa foi dada de presente para Lia, a irmã da Raquel, né? Então, tanto Raquel quanto Lia, esposas de Jacó, e que levaram essas concubinas, essas servas, né? Para poder estarem juntos com ela, né? Servindo-a. Então, filhos de Bila ou Bilá Dan e Naftali, filhos de Raquel, que era a amada de Jacó, né? José, que gerou os filhos Efraim e Manassés, mas aí já são netos, mas eles entram na listagem das 12 tribos de Israel, você vai ver mais na frente. E era tanto José quanto Benjamim, os filhos da Raquel. Benjamim, o filho que quando ela está para dar à luz é onde chega o seu fim, né? Então, filhos de Lia, era Rúben o primogênito, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Lembrando que Levi, ele não teve parte em herança, foi separado por Deus para cuidar da obra dele. Então, por isso, ele não poderia ter herança, né? Então, Levi não é contado e por isso que José fornece, nesse caso, os seus 2 filhos para poder fazer 12, porque eram 12 filhos que Jacó tinha, né? E filhos de Zilpa, que era a serva de Lia, o Gade e o Asser. São esses os 12 que formam as 12 tribos de Israel. Voltando, 10 deles, pois Levi, o terceiro filho, foi separado para servir como sacerdote, os chamados levitas. Então a palavra levitas vem do nome Levi, né? Filhos de Levi, os levitas. Eles não tiveram herança, portanto não tinham um território específico na terra prometida. Ele vivia, né? A tribo de Levi, vamos dizer assim, ele vivia no território de todos, né? Então, como Levi saiu, ficou apenas 11. Se tirar José, fica 10, né? Então entrou os 2 filhos de José formando 12, o Efraim e o Manassés. Vai ser projetado um mapa agora e você vai ver nitidamente a Palestina. Aí está exatamente a forma como ficou a posição de cada tribo depois da conquista da terra prometida. Bom, e aí você, olhando para esse mapa,
você vê, isso aconteceu a partir da saída lá do Egito. O povo de Israel foi organizado lá no Monte Sinai, ali tornou o Estado de Israel, e ali foi organizado as 12 tribos. Né? Como eu disse, Levi vive entre os irmãos, não são contados então entre as 12 tribos. É baseado nessas 12 tribos, que você está vendo aí, que todo o território de Canaã é dividido. Né? E essa história você encontra no livro de Josué. Já no livro de Reis, já é outra coisa. Né? Nós temos a história de como essas 12 tribos se uniram sob uma monarquia, onde começou o reinado com o rei Saul, depois Davi, depois Salomão, e aí depois de Salomão houve uma divisão das tribos em tribos do norte e tribos do sul. Né? No sul ficando Judá e Benjamim, capital Jerusalém, e as outras 10 tribos ficou como Reino do Norte, capital Samaria. Né? Então esse mapa para você visualizar melhor essas questões. Então cada um desses reinos, querido, tinha o seu próprio rei, tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul. Então nunca mais houve uma unificação dessas 12 tribos de Israel, os dois reinos, o norte e do sul. Tá? Quer dizer, eu comecei com as tribos, mas eu acabei fazendo todo esse panorâmico, Gil, para poder você ter uma visão de tudo que aconteceu. Obrigado, querido, pela pergunta. Obrigado pela sua participação. E sempre que puder, vai ser sempre uma alegria, porque você vai estar nos ajudando a agitar um pouquinho mais o nosso estudo. Tá bom? Obrigadão aí. Valeu. Bom, vamos começar fazendo uma breve recapitulação, como normalmente fazemos. Semana passada nós fizemos aqui uma visão panorâmica do livro de Atos. Nós falamos sobre a descida do Espírito Santo e o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, e promessa essa reiterada por Jesus, que eram para os discípulos ficarem em Jerusalém até que essa promessa se cumprisse, até que o Espírito Santo viesse sobre eles. Então a experiência que os quase 120 tiveram, eu disse que ela foi única e foi irrepetível, porque nunca mais, pelo menos soube de que houve uma experiência como essa. Em primeiro lugar, a descida do Espírito Santo, só aconteceu uma vez. Né? Ele veio para ficar conosco e está conosco até hoje, e só vai sair daqui nos levando para estar com o Senhor e encontrar com Ele nos ares. É irrepetível também, e foi única por causa da forma como aconteceu. As línguas que eram faladas eram entendidas por todos que ali estavam. É como se houvesse uma tradução simultânea para todos os países e dialetos ali representados. Né? Então, uma cena como essa também a gente não vê. Hoje a gente vê as línguas, por exemplo, como dons espirituais, isso nós falamos, que se não houver interpretação, edifica apenas a quem fala. Né? Então, por isso, Paulo orienta, sob a ordem no culto, que essas línguas precisam ser ditas no público apenas se houver interpretação, porque causará edificação para todos. Caso contrário, fale consigo mesmo e com Deus, trazendo edificação para a sua própria vida. Né? Vimos também que tanto em Atos, nas cartas e durante a história da igreja até os nossos dias, essa experiência continua a acontecer. Por quê? Porque Mateus 28, a grande comissão, precisa continuar acontecendo. Nós precisamos continuar sendo testemunha de Jesus. Nós precisamos continuar pregando o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Mas só tem uma forma de a gente fazer isso. É o que está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Caso contrário, a gente não tem êxito na nossa pregação. Né? Então, assim nós concluímos o capítulo 1, e a aula da semana passada, quando vimos os primeiros 6 versículos do capítulo 2, a descida do Espírito Santo.
Vamos dar continuidade agora. Versículos 7 e 8 do capítulo 2 diz assim: muito admirados, exclamavam: como isto é possível? Estes homens são todos galileus, e no entanto cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Queridos, aqui nós vemos uma reação da multidão, né? Uma primeira reação que nós podemos destacar aqui está nesse versículo que nós lemos, uma espécie de preconceito. O judeu, ou seja, aqueles que eram lá do sul, da tribo de Judá, né, os judeus, eles tinham um certo preconceito com o galileu, né, com um certo preconceito. Tanto é que você lembra quando falaram: Jesus é de Nazaré, aí alguém disse lá assim, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Na verdade, por quê? Porque Nazaré ficava lá em cima, ficava na Galileia. Então, o preconceito existente, a gente percebe isso aqui, quando ele diz: esses homens são todos galileus, e no entanto, tipo assim, como é que eles falam os nossos idiomas? Como é que eles são capazes de fazer isso? Então, os galileus, queridos, eles eram recebidos em Jerusalém sempre assim, com preconceito, né? Havia esse preconceito. Uma outra reação que a gente pode destacar aqui é o que está no versículo 12, que vamos ler mais na frente, né? Que é a incredulidade. O versículo 12 diz assim: admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Nós não estamos entendendo, não sabemos o que está acontecendo. Será que isso está acontecendo mesmo? A gente não consegue. Sabe, essa foi a reação deles quando expressam dessa forma. E a outra reação que quero destacar está no versículo 13, que também vamos analisar mais na frente, que fala assim: outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Ou seja, a zombaria. Quando ainda pela manhã, os judeus não tinham costumes, né, de beberem vinho, por exemplo, pela manhã, não era nem 9 horas da manhã ainda, no caso quando eles beberam, porque se era 9 horas agora, para dar efeito de bebedeira, eles já deveriam ter tomado bem antes. Isso era praticamente impossível na cultura deles. Mas eles zombaram: estão embriagados, estão falando bobagem e tal. Então, o versículo, voltando para o versículo que nós estamos vendo, o versículo 6, que nós vimos semana passada, cada um ouvia falar em sua própria língua. Então, segue logo mais adiante, no versículos 9, agora em diante, segue então a lista representativa das nações do Império Romano, as nações conhecidas, né, da época. Então, a leitura, né, estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma, de Roma, né? Tinha gente, tanto judeus como convertidos ao judaísmo. Em outra versão você vai encontrar a expressão prosélitos, né? O prosélito é aquele que não era judeu de nascimento, mas se converteu à religião do judaísmo. Então nós tínhamos ali tanto judeus de verdade, pessoas que nasceram e eram judeus de religião também, como pessoas de outros locais que eram convertidos ao judaísmo. Existiam muitos gregos naquela época, e naquela região, muitos gregos que haviam se convertido ao judaísmo, né? O helenismo aconteceu muito por ocasião quando a Grécia dominou a Palestina. Isso foi antes do Império Romano. Então, acaba nós encontrando muitos gregos judeus, né? Isso nós vamos ver um pouco mais na frente. Já vou dar uma palhinha aqui. Vai ter, vocês vão presenciar aqui no livro de Atos uma contenda que houve, uma briga que houve entre
os judeus legítimos e os judeus gregos convertidos ao judaísmo. Quando eles todos se converteram agora ao cristianismo, os judeus genuínos ainda se achavam superior. Só que dentro do cristianismo eles tiveram que aprender que não existe, todos são iguais. Por isso que Paulo mais tarde ele teve que dizer: não há em Cristo, não há judeus e nem gregos. Ele estava se referindo à igreja de Cristo, os que haviam se convertido, embora judeus, mas eram gregos, e aqueles judeus genuínos que se converteram a Cristo. Então não há por que ter diferença. Vamos dar a mesma quantidade de cestas básicas. O contexto era obra social, era uma necessidade de alimento, né? Então vamos dar a mesma quantidade, vamos dar o mesmo socorro, vamos dar o mesmo cuidado, tanto aos judeus genuínos, quanto aos judeus que se converteram, eram gregos, mas que se converteram ao judaísmo e que agora esses dois grupos faziam parte da igreja cristã. Então isso existia, né? Então está aí o destaque, tanto judeus como prosélitos ou convertidos ao judaísmo. Aí continua a lista: cretenses e árabes. E todos nós ouvimos estas palavras ou estas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Ou seja, palavras que edificaram a cada um deles individualmente. Eles receberam a mensagem das maravilhas de Deus no seu próprio idioma, né? Então está aqui, queridos. Olha, aí se você tem na mente esse mapa que nós projetamos e regiões adjacentes, você vai ver que vieram gente tanto da Arábia, da Mesopotâmia, que se você olhar o mapa, ele vai estar à sua direita, um pouco mais acima, assim, tipo região nordeste, né? Você vai ver que veio gente do sul, bem abaixo da Palestina, como se fosse lá do Egito, né? E aí você vai encontrar regiões ali em volta à Palestina, no norte, que é a Turquia, a Ásia Menor, fica ali no norte. Então, e bem como indo até a Europa, onde estava a Itália, ou Roma, né? Que era a capital do Império Romano. Então toda aquela região, todo aquele mundo do Novo Testamento estava ali representado, gente. Quando eu falo mundo do Novo Testamento, queridos, é que de Mateus a Apocalipse, tudo que aconteceu de história está exatamente nesse mundo. Vai da Mesopotâmia até Roma e vai da Turquia até próximo ao Egito. Nós temos a história do Novo Testamento contado nessa região geográfica, ok? Então, judeus de nascimento e prosélitos, como nós acabamos de colocar. Vamos lá, versículos 12 e 13. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Queridos, as mesmas circunstâncias e as mesmas emoções nós podemos ver aqui nesse texto. Alguns eles se sentiram impelidos a saber mais. Eu creio que muitos deles levaram a sério o que estava acontecendo. E aí eles desejaram conhecer mais, enquanto que outros começaram na base do preconceito ou da zombaria, né? Mas teve o grupo que quiseram, nós precisamos entender o que está acontecendo. E quando eles zombaram, isso serviu até de link para Pedro, né? Pedro deve ter pensado: como é que nós vamos falar para esse povo? Como é que nós vamos explicar a esse pessoal o que está acontecendo aqui conosco? Mas quando eles falaram a respeito da bebedeira, Pedro pegou isso aí. Olha como é que nós temos que aprender com Pedro aqui, queridos. Às vezes nós não temos que sair atropelando ninguém falando de Jesus. Nós não temos que sair pregando o evangelho para quem não quer ouvir. Vai ter pessoas que vão ter essas mesmas reações e sentimentos e emoções quando nos ouvirem falar. Por exemplo, agora mesmo,
agora mesmo pode ser que tenha pessoas que entrem nesse canal e olhem a gente falando e aí faz uma zombação e sai fora. Outros vão entrar e vão falar assim, eu não estou entendendo o que esse cara está falando. Por quê? Porque ele entrou, mas ele não sabe muito bem nada a respeito do que a gente está falando, porque não conhece a Bíblia. Então pode ser que ele tenha interesse e resolva ficar. Quem sabe até fazer parte do canal e continuar indo, assistindo e participando dos ensinamentos e crescendo no conhecimento. Mas vai ter pessoas que vão se interessar mais, vão ouvir certas coisas que não vão entender e aí vão fazer perguntas. Então esses 3 tipos de reações a gente está acostumado. Então se você for falar de Jesus para alguém, espere um link, peça ao Espírito Santo para te direcionar, para te dirigir. Espírito Santo, me dê oportunidade de falar de Jesus. E aí você vai estar ligado e antenado o suficiente que você vai perceber a hora exata de começar a conversa. Eu imagino que foi isso que aconteceu com Pedro aqui, né? Sempre haverá pessoas com essas reações, inclusive pessoas que menosprezam o poder do Espírito Santo. É loucura isso, principalmente aqueles que se dizem ou deveriam conhecer as Escrituras, mas quantos que têm as Escrituras nas mãos, como os líderes religiosos da época, e no entanto não discernem as coisas do Espírito. No mundo que nós estamos vivendo, gente, 21 séculos já se passaram dessa cena. Já era para a igreja toda ter acordado e entender que isso é uma realidade para os nossos dias. Mas infelizmente a gente encontra muita gente ainda como nesse grupo, menosprezando. Eu sei que existem excessos, eu sei que existem pessoas que vão muito além. Às vezes há momentos que Deus fala, mas existem momentos que as pessoas dizem que é Deus que está falando. A gente sabe de tudo isso. Existe na mídia, inclusive, absurdos que são feitos em nome de Deus. Mas principalmente nesses últimos dias nós vamos ver muito dessas cenas, não tenham dúvidas disso. Então, emoções podem ser sentidas de acordo com Deus ou de acordo com o mundo, ou seja, centradas em Deus ou centradas em si mesmos, né, de forma egocêntricas. O próprio apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, ele menciona sobre isso. Então, a reação primária, o primeiro momento, o primeiro impacto era de incompreensão. Claro, imagine, eles estão na cidade por ocasião da festa, havia uma multidão enorme e de repente eles escutam um barulho que chama a atenção deles. Um grupo de pessoas manifestando essa graça, a reação por estarem recebendo pela primeira vez a visitação para ficar do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Isso deve ter sido um êxtase emocional fantástico, né? E eram 120 apenas, mas foi ouvido por toda a cidade e logo as pessoas foram atraídas a esse barulho e num primeiro momento era de incompreensão. O que está acontecendo? Está pegando fogo na casa, está tendo algum perigo, tem algum animal lá dentro, alguma coisa despertou a atenção desse povo, mas mesmo sem entender o que estava acontecendo. Eles não sabiam. Então olha só, quando falaram da embriaguez, aí entra Pedro então se dirige à multidão. Versículos 14 a 16, ele diz assim: então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que lhes digo. Estas palavras, estas pessoas, melhor dizendo, não estão bêbadas como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Ou seja,
ele pegou essa palavra, essa zoação do povo, para implementar uma palavra, e aí ele chama a atenção se dirigindo ao povo que ali estava. Quando ele fala povo da Judéia, habitantes de Jerusalém, ele chama a atenção daqueles que estavam, que eram religiosos e que estavam ali. Então ele iniciou o seu sermão chamando a atenção, falando do link que é o da bebedeira. Então ele já explica que não tem nenhuma condição para eles que estavam ali também por ocasião da festa, estarem bêbados numa hora daquela da manhã. E aí isso deve ter na cabeça desses zoadores, dizendo assim, é verdade, se eles são judeus, é verdade. Então o que está acontecendo? Né? Ele provocou mais sede. E aí ele diz, pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito pelo profeta Joel. Queridos, eles todos conheciam o Antigo Testamento. Eles conheciam as leis e os profetas. Então quando ele fala de que o profeta Joel tinha profetizado aquilo que estava acontecendo, eles abriram o coração para poder ouvir, pelo menos, aquele sermão, a argumentação de Pedro. Então Pedro aqui ele foi um porta-voz de todo o colégio apostólico. Ele falou em nome, mas só podia ser Pedro. Pedro sempre tomou mesmo a dianteira, era próprio do temperamento dele essa postura, né? Então a Bíblia fala que ele fica em pé e desperta essa atenção, né? Então, como eu já disse, não era costume dos judeus beberem pela manhã. Então Pedro explica o que estava acontecendo em Joel. E que Joel, qual é o capítulo, qual é o versículo? É o texto que vem mais na frente, né? Joel capítulo 2, versículos 28 a 32. Vou ler, que é o 17 a 21 do livro de Atos, né? Diz assim, nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e elas profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o texto de Joel citado por Pedro nessa ocasião. E ele começa dizendo, nos últimos dias. Ou seja, Pedro explica que esses dias, os últimos dias, já começaram. Ou seja, Pedro ele considerava a profecia de Joel que se aplicava, que as profecias de Joel iria se aplicar nos últimos dias. Então, quando ele fala que os últimos dias, não quer dizer que Pedro já estivesse esperando que no outro dia todo o fim acontecesse. Não necessariamente. E como é que nós interpretamos isso? Os últimos dias, as últimas eras, a última forma de Deus tratar, né? Deus tratou de forma diferente desde o Éden. Se a gente pensar, se a gente utilizar o pensamento dispensacionalista, nós vamos ver que Deus ele tratou de Adão e Eva lá no jardim, num período chamado período da inocência. Quando eles descobrem que há pecado, que eles pecaram, então começa Deus a tratar com ele de uma forma no período da chamada consciência, né? Inocência foi uma era, consciência uma outra era. Aí depois o homem descobre, né, ali depois do dilúvio, descobre que se eles se unirem, eles conseguem fazer as coisas. E aí Deus tem que vir confundir a sua língua. Ali a gente vê o homem começando a descobrir que eles podem, que eles conseguem, que eles podem governar. Aí é recebido lá na dispensação o nome de governo humano. E aí depois nós vemos a história de Abraão, Isaac, Jacó, começando ali um novo período chamado período patriarcal. Período patriarcal. E aí depois, no Monte Sinai, quando o decálogo, os 10 mandamentos são entregues por Deus, ali começa
marca o início de uma nova dispensação, chamada a dispensação da lei. Então olha só, período da inocência, da consciência, do governo humano, dos patriarcas e agora da lei. E a lei veio até Cristo. Aí em Cristo começa uma nova dispensação. E é como se Deus estivesse dizendo, olha, esses são os últimos dias. Essa é a última forma que eu tenho de tratar, de cuidar, que é o período que nós chamamos o período da igreja, ou conhecido também como o período da graça, né? Então esses são os últimos dias que foi profetizado por Joel e Pedro também diz. Por isso que a partir dali o Espírito Santo desce e passa a habitar na vida do ser humano, e até hoje ele continua habitando, ou seja, estamos no mesmo período, estamos nos mesmos últimos dias da época que Pedro falou. Nós estamos no mesmo período de tratamento divino, né? Então esses dias têm continuidade hoje e vai culminar no último dia, chamado nessa passagem bíblica de o grande e glorioso dia do Senhor, ou o grande e terrível, em outras versões usa esse termo, dia do Senhor. Que dia é esse, pastor? É o dia em que Jesus descerá com a sua igreja para governar aqui na terra. Esse dia vai ser terrível. Esse dia, todo o planeta, todo ser humano vai ver essa cena acontecendo. Aí o negócio vai pegar, né? Porque Deus vai implantar o seu reino. Vai haver juízo entre as nações. Deus vai julgar as nações. Cristo vai julgar as nações justamente nesse dia. Então, por isso, o dia grande e terrível. Essa é a expressão e eu vou ficar com ela, né? O nosso período é o período da graça, o período da igreja. O derramar do Espírito seria sobre todo tipo de pessoa, ou seja, não só profetas, não só os reis, não só os sacerdotes, não só a figura do masculino, do homem, né? Pois naquela época as mulheres não tinham voz, não tinham vez, mas aí Paulo mais adiante diz, não há grego nem judeus, como também não há homem nem mulher, não há livres e nem escravos. Por quê? Porque tudo termina aqui, porque o Espírito Santo ele veio para habitar em cada pessoa. Aqui ele acaba com essas barreiras, ele rompe com esse preconceito. Que tipo de preconceito? Ele rompe aqui com um preconceito sexual, quando ele fala filhos e filhas. Ele também, quando ele fala homens e mulheres, o preconceito de faixa etária, de não querer mais ouvir o novo, só o idoso, ou às vezes não quer ouvir o idoso, só quer ouvir o novo porque é mais moderno e tal. Aqui, ó, jovens e velhos, ele diz, o Espírito seria derramado sobre todos, né? Também acabou aqui o preconceito social sobre servos e servas, também até os escravos, todos iriam receber esse Espírito Santo na vida dele, como até hoje. Tem uns que acham que o poder ainda está no clero. Não, está no povo. O povo recebeu, foram as pessoas que receberam o Espírito Santo e automaticamente o poder do Espírito Santo para ser testemunhas. Cumpriu-se ali no dia da festa de Pentecostes. Mas aponta para onde? Aponta para o grande e terrível dia. Aponta para a segunda vinda de Cristo. E ele continua dizendo, o sol escurecerá. E muitos comentaristas entendem que essa expressão já se cumpriu por ocasião lá da morte de Jesus, quando Jesus estava lá pendurado na cruz. Está lá em Mateus capítulo 26, versículo 45. Mas há outros comentaristas que não, que tudo isso é futuro. Mas uma coisa é certa, as outras profecias que aparecem estão, sim, reservados para o futuro, né? O restante do discurso de Pedro, que mostra que só é possível invocar a salvação se Jesus for reconhecido como o Messias.
se Jesus for reconhecido como Messias. Não há outro jeito. Não basta dizer, ai meu Deus. Não, não. Tem que ser específico. Tem que reconhecer Jesus como Senhor. Essa é a única condição para sermos salvos. Se nós, com a boca, confessarmos que Jesus é o Senhor e no coração ter a motivação correta, no coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Queridos, versículos 22 e 23 diz assim: povo de Israel, escute, Deus aprovou publicamente Jesus o Nazareno ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele. Como vocês bem sabem, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Uau, aqui Pedro dá uma facada na turma, né? É o que eles sentem, né? Porque, primeiro, a mensagem de Pedro ela é totalmente cristocêntrica. Ele destaca Cristo, né? Ele fala da vida e da obra de Jesus. E ele ainda diz assim, como vocês sabem. Quando ele fala da vida e da obra de Jesus, ele fala, vocês sabem. Eu não estou falando de nada que vocês não saibam. Quando Jesus aqui esteve, multidões o seguiam. Quem nunca naquela região ouviu falar de Jesus? Não, eles sabiam. E Pedro sabia disso, por isso já anuncia para eles, eu estou falando de uma pessoa conhecida de vocês, né? Falou da morte de Cristo, que a cruz não foi obra do acaso, e sim fazia parte do plano eterno de Deus, fazia parte da agenda do céu, a morte de Cristo na cruz. A acusação traspassou o coração deles, queridos, como eu disse, como uma faca, quando ele diz, vocês judeus mataram Jesus. Queridos, esses versículos estabelecem a responsabilidade com muita precisão. Ele coloca aqui, primeiro, a morte do Messias estava de acordo com um plano pré-determinado de Deus. E o segundo destaque que quero fazê-lo é que os gentios, né, Pilatos, os soldados romanos, estavam diretamente envolvidos no assassinato de Jesus. Pedro aqui não dá a medida da culpa deles, por quê? Porque ele não estava falando para os gentios, ele estava falando para os judeus. Por isso ele destaca, vocês mataram. Mas na verdade, queridos, quando olhamos isso, a gente vê a participação dos gentios, como eu acabei de dizer, ele só não enfatiza porque não era o foco no momento, o foco era o judeu. Mas ele diz que, na verdade, de uma certa forma, eles foram usados por Deus para um cumprimento de uma agenda celestial, né? Então a posição do Novo Testamento, queridos, é de que toda a humanidade, tanto judeus quanto gentios, tanto do passado quanto de hoje, toda a humanidade matou Jesus. Por quê? Por que podemos dizer isso? Fizemos isso, queridos, quando nós desobedecemos a Deus. O pecado cuja penalidade é a morte, a Bíblia diz, o preço do pecado é a morte, essa penalidade, isso teria que acontecer com a gente. Foi porque ele nos amou, Jesus nos amou, que morreu no nosso lugar. Então, o fato dele ter ido à cruz foi por minha culpa. E graças a Deus que ele foi, graças a Deus que o céu tinha essa agenda. Senão eu não teria nenhuma chance, você não teria nenhuma chance. Mas nós temos que admitir, nós levamos Jesus à cruz com os nossos pecados. Então, nesse sentido, nós o matamos. E a culpa repousa sobre cada um de nós. Sim. E enquanto não aceitarmos a sua morte que foi expiatória, ou seja, ele morreu no nosso lugar e foi sacrificial, a forma como você conhece como foi, se a gente não entender e não aceitar isso como que feito para mim,
eu não terei o perdão de Deus. E aí a culpa continua estando sobre nós. Mas uma vez reconhecendo, essa culpa ela é tirada, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quando a gente fala de sangue, a gente está falando de vida. A vida de Jesus, que foi esvaída naquela cruz, por minha culpa, por sua culpa, nos purifica de todo pecado. E aí ele nos declarou justo. Aí vem toda a aplicação da soteriologia, né? A aplicação da salvação, que é a justificação, a adoção de filhos, a santificação. Tanta coisa, que isso é cenas de outro capítulo, de outra história, de outro estudo. Versículos 24 e 25 nos diz assim: mas Deus o ressuscitou, libertando dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. A respeito dele disse o rei Davi: vejo que o Senhor está sempre comigo e não serei abalado, pois ele está à minha direita. Queridos, aí agora ele começa a falar da ressurreição de Jesus. O fato de Jesus estar vivo faz parte da essência da fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, Paulo disse, seria vã a nossa fé. E ele diz isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, que eu faço questão de ler. Os versículos de 12 a 19, presta atenção, diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois de fato os mortos não ressuscitam. Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Neste caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. O que ele está dizendo é que se Cristo não ressuscitou, nós não podemos crer no amanhã. Nós não temos certeza de nada. Então nós nos tornamos os mais miseráveis dos seres humanos. E infelizmente é todo aquele que ainda não entendeu que Jesus morreu no seu lugar, mas ele venceu a morte, dando a mim e a você a oportunidade também de vencê-la. Por isso Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está em mim, ainda que esteja morto, viverá. E essa é a nossa esperança. Os nossos entes queridos, os nossos amados que já nos antecederam, que já foram, nós temos a certeza absoluta de que eles ressuscitarão e nós juntos vamos encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a grande esperança da igreja. Amém. Amém. Vamos ver se a gente conclui agora, nesses últimos minutos, versículos 26 a 27, diz assim: não é de admirar que meu coração esteja alegre e que minha língua louve, meu corpo repouse em esperança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com alegria da tua presença. Queridos, Pedro aqui confirma a ressurreição de Cristo e coloca como sendo algo fundamentado nas Escrituras. E ele cita aqui Salmo capítulo 16. Ele disse assim: sempre tem o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita não serei abalado. Por isso o meu coração se alegre, no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer o caminho da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita.
Queridos, o escritor desse salmo, muitos anos antes de Cristo, ele escreve falando da vida de Cristo. Davi aqui não poderia estar falando sobre si mesmo. Impossível, por quê? Porque todos os judeus sabiam aonde Davi estava sepultado. O sepulcro estava lá. Então, quando ele fala que tu não me abandonarás, quase que não foi agora, né, no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição, ele não estava falando dele mesmo, óbvio. Ele estava falando de Jesus e o que aconteceu. Deus não o abandonou no sepulcro e nem deixou que a sua carne apodrecesse. Pelo contrário, o elevou e ele hoje está onde? Assentado à direita, como diz o início desse salmo que lemos, né? Olha que coisa fantástica quando a gente estuda a palavra, gente. É algo impressionante. Versículos 29 em diante diz assim: irmãos, e eu vou terminar nesse último texto lido. Irmãos, permitam-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Olha aí. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um dos seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi tinha a promessa de Deus que o seu trono seria sempre eterno, ou sempre eterno, né? O trono de Davi. Então Davi estava olhando para o futuro, versículos 31, e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso. Queridos, eles mostram que o Messias deveria se levantar dentre os mortos. Seria difícil aperfeiçoar a exposição que Pedro faz do tema dos versículos 29 a 36. Davi morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda estava ali em Jerusalém. Então Davi se referia a seus descendentes, ou seja, ele estava fazendo uma referência à ressurreição de Jesus, versículos 30 e 31 que já lemos aqui acima. Quero encerrar aqui agora, queridos. Não fechando o sermão de Pedro, vamos dar continuidade na próxima quinta-feira. Mas olha, o ponto central da mensagem de Pedro foi a vida de Jesus, a sua obra. E o destaque fundamental nesse sermão foi a ressurreição de Jesus. E essa é a mensagem que nós temos que falar sempre que falarmos a respeito de Jesus. Porque se não fosse a ressurreição, não teria evangelho, não teria a utilidade do evangelho e nem muito menos a eficácia do evangelho. Você só será um verdadeiro testemunho de Jesus se você crer na ressurreição de Jesus. Deus abençoe e quero orar por você. Obrigado, Senhor, e peço ao Espírito Santo que aplique, Pai, essa palavra na nossa mente, no nosso coração. E que a ressurreição de Jesus esteja muito viva na nossa mente, no nosso coração. A certeza de que Ele é conosco, de que Ele vive, e que é por isso eu posso crer no amanhã, como diz aquela canção. Pai, isso vai mudar a minha vida e a vida dos meus irmãos, quando a ressurreição for uma realidade na minha vida. Nós não estamos falando de um Jesus meramente histórico, um Jesus que a morte o deteve. Não. Um Jesus muito mais que vitorioso. Um Jesus triunfante e que conduz a sua igreja de vitória em vitória. Em nome de Jesus. Queridos, tenham aí um bom restante de noite. Deus te abençoe. E um restante de semana abençoado também para você, sua família. Amo vocês. Um grande beijo no seu coração. E até amanhã. Até quinta-feira, se Deus quiser.